Paz do Senhor Jesus e o amor de Maria estejam conosco nesse dia, em todos os dias da nossa vida. Vamos falar sobre a oração de Neemias. Neemias, capítulo 1, na nossa Bíblia Sagrada, na nossa palavra. Quero compartilhar com vocês, segundo o Catecismo da Igreja Católica, intercessão é pedir em favor do outro. Intercessão é pedir pelo outro, é clamar pela vida, pelas necessidades do outro. E é por isso que eu venho trazer Neemias, porque Neemias foi um grande intercessor. Logo no capítulo 1 desse livro, diz que Neemias estava no palácio em Susa, quando chegaram de Judá seus irmãos e alguns companheiros também. E Neemias logo foi perguntar a eles como estavam os judeus libertados, aqueles judeus que haviam escapado do cativeiro, e também perguntou a respeito de Jerusalém. Qual foi a resposta? Irmãos, que resposta! Já no versículo 3, eles respondem para Neemias: os que escaparam do cativeiro estão lá na província, mas Neemias, eles estão numa grande miséria e humilhação. Sim, irmãos, miséria e humilhação. Quantas misérias e humilhações temos passado em nossa busca por restauração das nossas famílias. Quantas misérias e humilhações temos sofrido. Quantas misérias e humilhações você tem sofrido, irmãos? Vocês têm sofrido, irmãos. E aí, a palavra diz que quando Neemias ouviu essas palavras, miséria e humilhação, ele se sentou para chorar, e ele chorou de verdade. E ficou muitos dias desolado, triste, né, irmãos? Triste, porque ele ficou muito triste com a situação daquelas pessoas. Mas algo interessante que a palavra diz é que ele não permaneceu desolado. Ele não ficou o tempo todo chorando, sentado e desolado. Sim, ficou triste, ficou sim, chorou sim. Mas logo ele se colocou de pé e ele jejuou e orou diante do Deus do céu. Ah, irmãos, e aí está o segredo. Nós temos os nossos sofrimentos, as nossas tristezas, mas nós nos colocamos de pé diante desse nosso Deus. Esse nosso Deus que tudo pode, que tudo é. E outra coisa importante que a gente pode tirar é que ele não chorou diante de ninguém que não tenha poder como o Senhor, como o nosso Deus. Não ficou desolado diante dos homens, diante das tristezas, das traições, mas diante do Senhor. Ele rogou sim, ele chorou sim, ele orou sim, ele jejuou sim, mas foi diante daquele que tudo pode, que pode nos livrar de todas essas nossas tristezas, dessas nossas desolações, dessas nossas angústias. E Neemias, ele orou demais, né?
E nós também devemos fazer como Neemias, jejuar e orar pela restauração das nossas famílias, do nosso matrimônio. Devemos ser intercessores, interceder pelos nossos cônjuges, pelos aqueles que estão cativos, opressos e humilhados pelo inimigo de Deus e nosso. E jejuar, irmãos, é colocar diante de Deus propósitos que nós queremos que aconteçam. É nos colocar diante de Deus em favor de alguém, de nós. Mas Neemias, ele se colocou diante de Deus, jejuando e orando em favor de outras pessoas. Neemias nos ensina, com essa palavra, a não orar qualquer coisa, mas numa direção, em um propósito. Qual é o seu propósito hoje? Qual é o seu propósito que você quer apresentar diante do Deus? E como Neemias diz, Deus, o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, vamos cercar a nossa situação com oração. Cerque sua situação com oração, com jejuns, com a palavra de Deus, com missa, com adoração. Adore esse nosso Deus. Adore o sacratíssimo sacramento. Não saiamos da presença de Deus. É Ele, só Ele que te dará a vitória. E lá no capítulo 5, no versículo 5 do capítulo 1 de Neemias, a oração de Neemias foi assim: Ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, vós que permaneceis fiel à vossa aliança e exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos, que vossos ouvidos estejam atentos e vossos olhos se abram para ouvirdes a prece que eu, vosso servo, estou fazendo na vossa presença, de noite e de dia, pelos filhos de Israel, vossos servos, confessando os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra vós, porque eu mesmo e a casa do meu pai temos pecado. Nós vos ofendemos gravemente e não observamos as leis, os mandamentos e os preceitos que destes a Moisés, vosso servo. Lembrai-vos da palavra que destes ao vosso servo Moisés, dizendo: se transgredirdes meus preceitos, eu vos dispersarei entre as nações. Mas se voltardes a mim, se observardes os meus mandamentos e os praticardes, mesmo que estejam deportados às extremidades do céu, eu vos reunirei ali e vos farei retornar ao lugar que escolhi para estabelecer nele a morada do meu nome. Eles são vossos servos, Senhor. Esse mesmo povo que libertastes com o poder e a força da vossa mão. Ah, Senhor, prestai ouvidos à oração deste vosso servo e a oração dos servos que veneram o vosso nome. Dignai-vos hoje, dar bom êxito ao vosso servo e fazei-o ganhar o favor do rei. Eu era então o copeiro do rei. Vamos pedir ao Senhor nesse momento que ouça a nossa oração, que ouça o clamor do nosso coração em favor da nossa família. Amém. Nós te amamos, nós te adoramos, nosso amado Senhor, esperamos em Ti.